Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Hoje entramos no segundo e último dia de exposição da carta de Paulo aos Efésios e estarei expondo do capítulo 4 até o capítulo 6. No capítulo 4, dos versos 1 a 6, Paulo agora começa o quarto capítulo novamente com o lembrete de que ele é um prisioneiro do Senhor e implora aos cristãos que andem de modo digno da vocação a que foram chamados. Paulo passou 3 capítulos contando o que Deus fez por nós, o que Deus nos deu, o que Deus providenciou para nós. Ele passou 3 capítulos revelando os gloriosos mistérios do amor, graça e bondade de Deus. Como Deus estendeu a mão para nós, gentios, que antes estávamos alienados e distantes, e agora Ele nos trouxe para perto. Agora Ele se vira e diz: tendo em vista tudo o que Deus fez por vocês, agora andem dignamente. Um dos problemas na igreja é que temos enfatizado a caminhada primeiro. Temos tentado fazer as pessoas andarem antes mesmo de saberem sentar-se. Paulo nos coloca firmemente assentados em Cristo, nos lugares celestiais. E agora ele vem e diz: agora ande. Você aprendeu a sentar, agora ande. O Evangelho é isso. O Evangelho é o que Deus iniciou. Deus amou tanto que deu. E o homem responde: nós o amamos porque Ele, Deus, nos amou primeiro. O amor de Cristo nos constrange. Nós respondemos a esse amor constrangedor. Por favor, entenda que, quando tentamos fazer qualquer coisa para tentar ganhar o favor ou merecimento da parte de Deus para que Ele nos abençoe ou supra nossas necessidades, normalmente cometemos 2 pecados. Primeiro, é que valorizamos demais nossas obras, que segundo Isaías 64, verso 6, são puros trapos de imundícia. E segundo, nós desprezamos a grandeza incomensurável da graça de Deus. Aí pode ser que alguns de vocês me perguntem: como é que eu faço então? Lembre-se do questionamento de Davi no Salmo 116, verso 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Desse modo, cada um de nós, salvos em Cristo, temos que ter um coração tão cheio de gratidão pela salvação que Deus nos deu, que tudo o que fizermos deve ser fruto dessa gratidão. Mas como vou viver então? Com toda humildade e mansidão. Provavelmente vocês se lembram quando Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, verso 29. O homem que realmente compreende o que Deus fez por amor a ele, sente-se humilhado por isso. E o resultado deve ser a humildade e a mansidão. E ele continua. Paulo diz assim: com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor. Que maneira gloriosa de andar, esforçando-se por guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Perceba que nossa responsabilidade não é conseguir ou realizar a unidade, porque o Espírito Santo já fez isso. Nós devemos guardar ou preservar essa unidade realizada, conquistada pelo Espírito Santo. Há apenas um corpo, a Igreja de Cristo. Há apenas um Espírito, o Espírito Santo. Há apenas uma esperança de nossa vocação. É a promessa da herança eterna celestial. Só há um Senhor, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Só há uma fé, aquela que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e que nos conduz a Cristo. Só há um batismo, aquele realizado quando o Espírito Santo nos regenera, que faz-nos nascer de novo e nos batiza, nos emerge, nos coloca no corpo de Cristo, nos coloca na igreja de Jesus Cristo. E há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por todos e em todos. Amém. Dos versos 7 a 16 do capítulo 4, Paulo considera agora outro aspecto do assunto. Esteve falando sobre as qualidades dos membros da Igreja de Cristo. Agora começa a falar sobre as funções dos mesmos na igreja, sobre como podem usar melhor suas capacidades, talentos e dons a serviço da igreja. E começa estabelecendo o que para ele era uma verdade essencial: o fato de que todo dom que o homem possui é um dom da graça de Cristo. Pensa em Jesus como o doador de todos os dons que o cristão possui. Por isso ele diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Mas do que Paulo está falando? Vamos lá. Certo dia vieram a Jesus e disseram: mostra-nos um sinal. E Jesus disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Porque como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim deve o Filho de Deus estar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Quando no dia de Pentecostes o povo se reuniu e Pedro começou a pregar, entre outras coisas ele disse: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque não era possível que ele pudesse ser retido por ela, pois a Escritura diz: não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o santo veja a corrupção. E nós vos testificamos que Deus não deixou a sua alma no inferno, mas ressuscitou. Já no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, Jesus diz: havia um certo homem rico que se alimentava suntuosamente todos os dias, e havia também um homem pobre que era trazido diariamente e colocado à sua porta, cheio de feridas, e os cães lambiam suas chagas. E morreu o pobre e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas também morreu o rico, e no inferno levantou os olhos, porque estava em tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro ali sendo consolado. E ele disse: Pai Abraão, você poderia enviar Lázaro para que ele pegue um pouco de água e toque minha língua com ela, porque estou atormentado com este calor. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se que em sua vida você teve as coisas boas e Lázaro as más. Além disso, existe um abismo entre nós que é fixo, e é impossível para os que estão aqui virem para lá, ou para os que estão lá virem para cá. Jesus nos conta que antes de sua morte, o Hades foi separado em 2 compartimentos. Num compartimento, os injustos atormentados, e no outro compartimento, aqueles que estavam sendo consolados no seio de Abraão. Pois nos é dito no capítulo 11 de Hebreus, quando lista esses grandes homens de fé no Antigo Testamento, que todos eles morreram na fé, não tendo recebido a promessa, mas eles a viram de longe e a abraçaram, alegando que eram apenas estrangeiros e peregrinos. Mas todos eles morreram na fé, sem terem recebido a promessa, porque Deus reservou alguma coisa melhor para nós, para que eles, sem nós, não pudessem chegar à perfeição. Agora Isaías nos diz que uma parte da missão de Cristo, lá no capítulo 61, era de pregar o evangelho aos pobres, ligar os quebrantados de coração e também libertar os cativos e abrir as portas da prisão para aqueles que estavam presos. Assim, quando o ladrão na cruz disse: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Quando Jesus morreu, seu espírito foi para o Hades, mas para aquele compartimento onde Abraão estava confortando aqueles que morreram na fé, enquanto eles aguardavam a plenitude do tempo em que Deus cumpriria a promessa de enviar o Messias, pois todos eles morreram na fé, mas não puderam subir ao céu, porque era impossível que o sangue de touros e bodes pudesse perdoar seus pecados. Tudo o que eles fizeram foi prefigurar o sacrifício de Jesus Cristo, pelo qual os pecados poderiam ser eliminados. Então o homem poderia ter acesso ao céu. Então Jesus pregou aquelas almas que estavam aprisionadas, e ao terceiro dia, quando ele ressuscitou, ele conduziu os cativos de seu cativeiro. Ele abriu as portas da prisão para aqueles que estavam presos. Ele os conduziu de seu cativeiro, e as sepulturas de muitos dos santos foram abertas, e eles foram vistos andando nas ruas de Jerusalém após sua ressurreição dentre os mortos, como narra o capítulo 27 do Evangelho de Mateus. Então, aquele que subiu é aquele que, antes de tudo, desceu às portas mais baixas da terra, a fim de abrir as portas da prisão para aqueles que estavam presos, a fim de conduzir aqueles que pela fé esperavam pelo Messias, a fim de conduzi-los à glória. E ele deu dons aos homens, e a alguns deu o dom de apóstolos, e para outros profetas, para outros evangelistas, pastores e mestres. Então ele ungiu alguns homens para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros ainda evangelistas, e o último grupo para serem pastores e mestres. Mas qual é o propósito desses homens que Deus dotou? O propósito de todos eles é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé, crermos no mesmo evangelho bíblico da salvação e ao pleno conhecimento do Filho de Deus através das Escrituras e da comunhão com Ele através da oração, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, ao amadurecimento, para que nós não sejamos mais como crianças, inconstantes, volúveis, levadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que usam tudo isso para enganar as pessoas. Mas nós devemos falar a verdade em amor. Aliás, é assim que a verdade deve ser ensinada e falada com amor, e não batendo com a verdade nas pessoas, para que nós possamos crescer em Jesus, em todas as coisas, nele que é o cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente e que cada parte desse corpo, ao cumprir sua função específica, ajude as demais a crescerem, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. E Paulo continua, ele fala: isto digo, pois, e testifico no Senhor, que não andeis mais como os gentios. Mas como os gentios andam? Mergulhados na escuridão, sem rumo, alienados da vida que Deus dá, ignorantes e de coração endurecido, insensíveis. Vivem em função dos prazeres sensuais e cheios de impureza. Mas, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, eles devem livrar-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de vida, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano, permitindo que o Espírito Santo renove seus pensamentos e atitudes, revestindo-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa, como Deus.
Dos versos 25 a 32 do capítulo 4, portanto, todos esses motivos que acabei de falar, deixem a mentira, falando a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Agora, nós podemos ficar irados ou com raiva e não pecar. Existe uma ira que não é pecaminosa, aquela ira contra o pecado, contra a injustiça, contra o mal. Jesus, quando entrou no templo e viu os cambistas ali, viu a profanação da casa de Deus, viu o comércio, ficou irado. Quando ele curou um homem com a mão ressequida e os fariseus vigiavam para ver o que ele ia fazer, ele olhou para aquela multidão de fariseus com raiva, porque eles, por causa de seu fanatismo religioso, quiseram impedir a obra de Deus. A cura da mão daquele homem que era ressequida. Ainda em outra ocasião, ele chamou Herodes Antipas de raposa. Nós podemos nos irar, mas não pecar. Nós não podemos deixar que o sol se ponha em nossa ira. Nós não podemos dormir à noite guardando rancor, pois essa ira, esse rancor, cria oportunidades para o diabo. E Paulo continua: aquele que era ladrão, pare de roubar, mas trabalhe com empenho e honestidade para ajudar generosamente os necessitados. Nós devemos evitar o linguajar sujo e vulgar. Nossas palavras devem ser boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. E não devemos de forma alguma entristecer o Espírito Santo, pois nós fomos selados para o dia da redenção. Ou seja, assim como uma carta selada que vai para o destino, também nós fomos selados com destino aos céus, aleluia. Mas como nós fazemos isso? Livrando-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da mentira, de todo tipo de maldade, mas ao contrário, sendo bondosos e tendo compaixão uns dos outros, perdoando-nos, como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. No capítulo 5, versos 1 e 2, agora o portanto aqui aponta imediatamente para o último versículo do capítulo 4, onde somos exortados a sermos gentis uns com os outros, compassivos, perdoando-os uns aos outros, assim como Deus nos perdoou por amor a Cristo. O tópico de Paulo aqui é o perdão de Deus como nosso exemplo de perdão. Ele diz: sede seguidores de Deus, ou sigam o exemplo que Deus estabeleceu para nós na questão do perdão. Dos versos 3 a 20, Paulo vai falar agora das obras das trevas e do fruto da luz. E ele diz que não exista entre os cristãos imoralidade sexual, impureza ou ganância. Não há lugar para esses pecados no meio do povo santo, nem histórias obscenas, conversas tolas e piadas vulgares. Ao invés disso, sejamos gratos a Deus. Porque nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Afinal, a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Por isso, não participemos de jeito nenhum do que essas pessoas fazem. Porque antigamente nós estávamos mergulhados nessa escuridão, mas agora nós temos a luz do Senhor e como tal nós devemos viver como filhos da luz. Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro, buscando descobrir o que agrada ao Senhor, não participando dos feitos inúteis do mal e da escuridão, antes reprovando e expondo-os à luz, porque é vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Entretanto, suas más intenções ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Paulo vai citar Isaías capítulo 60, verso 1, que diz: desperta você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará.
estendendo o convite da salvação aos não salvos, aos que estão dormindo nas trevas, para que levante-se dessa morte espiritual, que Jesus Cristo lhe dará a vida espiritual. Portanto, nós temos que ser cuidadosos no nosso modo de vida, não vivendo como insensatos, imprudentes, mas como sábios, aproveitando ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus, de forma prudente, dedicando-se em entender e compreender a vontade do Senhor. Não se embriagando, o que leva ao descontrole, mas enchendo-se do Espírito Santo. O texto aqui no original está no presente perfeito, o que, trazendo para a nossa fácil compreensão, significa que encher-se do Espírito deve ser para todo cristão um ato tanto diário como contínuo. Mas como fazer isso? Paulo nos orienta, nos ensina, nos instrui, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração, dando graças a Deus Pai por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos versos 22 a 33 do capítulo 5, Paulo vai falar sobre o relacionamento conjugal. Ele começa com a premissa fundamental: sujeitai-vos ou submetei-vos uns aos outros no temor de Deus. E não nos esqueçamos que há 4 versos atrás, lá no verso 18, estávamos sendo exortados a sermos cheios do Espírito Santo. Portanto, a sujeição e o casamento cristãos são assuntos para serem tratados nestas condições, ou seja, sujeitos, submissos e cheios do Espírito Santo. Paulo começa falando com as esposas: cada uma sujeite-se a seu marido como ao Senhor. É bom deixar claro que o Espírito Santo, através de Paulo, que está falando. E não é o marido que deve cobrar ou exigir isso da esposa. Mas as mulheres podem perguntar por quê? Porque o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Observe aqui a responsabilidade do marido. O padrão de cuidado dele por sua esposa deve ser o mesmo cuidado de Jesus por sua igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também a esposa, por conta do cuidado e do zelo de seu esposo, deve se sujeitar em tudo a seu marido. Agora Paulo vai falar com os maridos. Marido, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja, e ele entregou a vida por ela. Perceba o tamanho da exigência. E novamente o padrão: os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou e se entregou pela igreja. Numa descrição bem curta, os maridos devem amar tanto suas esposas a ponto de sacrificar-se, a ponto de ter a disposição de passar pelos sinédrios da vida, de passar pelos Pôncios Pilatos da vida, de serem açoitados, encarar a via crucis e passar pela crucificação. E aí? Quero abrir um parênteses aqui. Chego a pensar que é por isso que Paulo aconselha a não se casar lá na carta aos Coríntios, como nós vimos lá atrás. Continuando, o objetivo de Jesus ao se entregar pela igreja era torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra, para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo, protegendo, cuidando e alimentando, como Cristo cuida da igreja, da qual somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixará
pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a Igreja. E eu gostaria de fazer uma observação importante aqui no casamento. Os dois se tornam um só. E aí devemos estar atentos à questão dos filhos. O amor aos filhos nunca deve ser maior do que o amor de um cônjuge pelo outro, porque, sob essas condições, a unidade do casal estará ameaçada. Assim como na união entre Cristo e a Igreja, o único interessado em ver essa união rompida é o diabo. O conselho é tão importante que Paulo repete, portanto, volto a dizer: cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. No capítulo 6, dos versos 1 a 4, agora nós temos as relações entre pais e filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Esse no Senhor é muito importante. A obediência não pode ser cega. Se os pais não são piedosos e exigem coisas impróprias do ponto de vista espiritual, então pessoalmente não creio que a obediência seja necessária. Existe uma consciência superior para Deus, onde devemos obedecer a Deus e não ao homem. Assim, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é certo. Aliás, este é o primeiro mandamento que tem uma promessa anexada a ele. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam longos sobre a terra. Agora, pais, não provoquem a ira de seus filhos. Penso que podemos provocar a ira de nossos filhos exigindo demais deles. Precisamos ter o cuidado para não pressioná-los a ponto da frustração, mas precisamos ensiná-los sobre Deus, as coisas de Deus, os caminhos de Deus, não se esquecendo de que nosso exemplo cristão vale mais que 1000 palavras. Nos versos 5 a 9, a escravidão existia em todo o Império Romano na época de Paulo, e em nenhum lugar a escravidão é atacada no Novo Testamento. Nem há uma declaração dizendo aos crentes que era pecado possuir escravos e isso ser incompatível com o Evangelho. O Evangelho não está aqui para reformar o mundo, para interferir nas condições sociais e políticas. Antes, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E uma vez salvo, o cristão é chamado para fora do mundo, que é a definição de eclesia, que para nós é traduzido como igreja. Por favor, entendam, não estou aqui defendendo a escravidão ou injustiças sociais, mas nossa função é pregarmos o Evangelho. Lamentavelmente, tem se levantado muitas teologias que têm levado os cristãos a mudarem o foco do Evangelho, como, por exemplo, a teologia da libertação e a teologia da prosperidade. Mas, seguindo adiante, os escravos aqui exortados eram cristãos. Eles estavam em Cristo, salvos pela graça e assentados em Cristo nos lugares celestiais. O que importava se eles fossem servos? O amado Filho de Deus não andou nesta terra como um servo? Sim, o servo de todos. Em todas as suas obrigações, eles eram servos de Cristo. Seu serviço deveria ser prestado ao Senhor e não aos homens. O Senhor lhes daria sua recompensa. E os senhores cristãos deveriam se lembrar do único Senhor no céu, com quem não há acepção de pessoas. No capítulo 6, os versos 10 a 14, esta revelação dada aqui a respeito dos poderes das trevas, os principados, os governantes das trevas desse mundo e os espíritos malignos nos lugares celestiais é importante e exige atenção. As Escrituras ensinam claramente que existe um vasto domínio de trevas, sobre o qual Satanás é o cabeça, e que, como o Deus desta época, tem governantes sobre este mundo e um grande exército de espíritos malignos nas regiões celestiais.
Somos exortados a enfrentar as astutas ciladas do diabo, não o seu poder. Todas as suas artimanhas visam nos afastar do gozo da comunhão para a qual Deus nos chamou, a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Se ele tiver sucesso nisso, ele nos tirou de nossa fortaleza e então é capaz de nos atacar. Por isso devemos vestir toda a armadura de Deus, que é a única maneira de obtermos a vitória e resistirmos. Primeiro, os lombos devem ser cingidos com a verdade. É o cinto ao redor dos lombos que mantém toda a armadura junta. E o cinto é a verdade. Mas que verdade? A verdade é Jesus, pois ele é a palavra, o verbo que se fez carne. Portanto, nos deixemos nos envolver por Jesus. A couraça da justiça é aquela que cobre o coração. Significa uma boa consciência. Não apenas saber que somos a justiça de Deus em Cristo, mas que somos justos porque cremos nele. Mas significa uma caminhada consistente com nossa posição em Cristo e o relacionamento ao qual a graça de Deus nos trouxe. É novamente a caminhada digna de nossa vocação, a obediência às exortações dos capítulos precedentes. Os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, nós temos, por meio do Evangelho, paz perfeita com Deus. Sabemos que Deus é por nós. Quem então pode ser contra nós? Esta paz perfeita que temos, na qual estamos, é a nossa preparação. O escudo da fé deve ser sobre tudo. Fé em Deus, fé em suas promessas, fé em sua palavra, é para cobrir a cabeça e o corpo como um grande escudo. É o exercício de uma confiança inabalável em Deus. Então, os dardos inflamados serão apagados. O capacete da salvação cobre a cabeça, a sede da inteligência. A garantia da salvação é esse capacete. Enquanto o usamos, ele governa nossa mente e coração. Por isso, as astutas ciladas do diabo não podem cair sobre nós. Temos uma salvação segura. Nenhum poder na terra ou no céu pode nos destruir. A espada do Espírito é a palavra de Deus, a única arma ofensiva mencionada na armadura de Deus. É encontrar o diabo e fazê-lo fugir de nós. Como nosso bendito Senhor e Salvador, que empunhou essa espada no deserto, então enfrentou o diabo por meio de um "está escrito", que é bem conhecido de todo cristão. Por isso precisamos imitá-lo, e para tal é necessário conhecermos muito bem as Escrituras. A oração deve ser com toda a súplica no Espírito, e está ao lado da espada do Espírito, a arma mais poderosa contra o diabo e suas hostes perversas. Devemos ler a palavra e orar. Oração e a palavra não podem ser separadas. A busca da palavra deve ser feita com oração, e a oração será eficaz por meio do conhecimento da palavra. Dos versos 21 a 24 do capítulo 6, nos versículos anteriores, o grande apóstolo pediu as orações dos santos por si mesmo, demonstrando de forma prática a grande verdade do corpo de Cristo, a Igreja. As conclusões são breves. Tíquico, um irmão amado e fiel ministro em Cristo, faria saber a eles todas as coisas. E também foi enviado pelo amoroso apóstolo para confortar seus corações. Paulo termina com a bênção: que a graça de Deus esteja eternamente sobre todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo. É assim, amados, concluímos a exposição de hoje e a carta aos Efésios. Que documento maravilhoso é esta carta! Que rocha sólida para se apoiar! Quantas revelações a respeito de Deus e de nós mesmos, como redimidos pelo sangue de seu Filho. Deus conceda que todo o seu povo possa desfrutar
cada vez mais das riquezas desta porção riquíssima de sua santa palavra. Que o Eterno os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.